Ame mais. Que mais? Abrace mais. Ei, coisa bonita, meu Deus. É isso. Você sabe que o ano tá terminando, né? Aí você que tá assim junto comigo fala, Dalcides do céu, daqui a pouquinho já vai ser 2026. É verdade, daqui a pouquinho 2026. Mas eu quero que o dia de hoje seja uma oportunidade para a gente olhar para 2025, agradecer a Deus as coisas bonitas desse ano e pedir mesmo, Senhor, que esse ano de 2026 seja abençoado, abençoado, que eu ame mais, que eu abrace mais, que a minha fé cresça. Pede isso, que a sua fé cresça e leve você a coisas concretas, a amar mais, a abraçar mais, a falar das coisas de Deus, a acreditar verdadeiramente que Ele é o Senhor da sua vida. Eu peço, Senhor, vem em meu socorro, vem em socorro daqueles que agora estão me acompanhando. Invade os nossos corações, Senhor, desperta as coisas lindas, boas nesses corações. Faz-nos, Senhor, cada dia mais nos aproximarmos da Tua Palavra e buscando na Tua Palavra, Senhor, o direcionamento que a gente precisa para fazer coisas boas, amar mais, amar mais. Eu vou fazer o estudo bíblico e eu quero que esse estudo bíblico realmente seja resposta para você. Estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu sei que o Novo Testamento, que é a parte final, né? Os últimos livros, últimas cartas, né? Atos dos Apóstolos, o que as primeiras comunidades faziam, como que eles agiam. Tanto assim que quem estava distante olhava para eles, os primeiros cristãos, 2000 anos atrás, e diz o livro dos Atos dos Apóstolos, vejam como eles se amam. Gente, eu estou falando de pessoas que estavam ali, conviveram, algumas delas com Jesus, outras não, mas pessoas que testemunhavam a própria fé. Nem toda a história na Bíblia é feita só de acertos. Tem histórias que começam com tropeços. João, por exemplo, era jovem, tinha zelo, tinha vontade de servir, coragem para sair em missão com Paulo, com Barnabé. Mas na sua primeira viagem tem um negócio interessante. Ele desistiu, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. Ele desistiu e voltou para casa. Desistiu e voltou para casa. A Bíblia, eu fiquei tentando buscar qual foi o motivo dessa desistência. E a Bíblia não explica o motivo, mas mostra a consequência. Quando chegou a hora de uma nova missão, Paulo disse assim, esse aí não vai comigo não. E isso doeu, para ele. Para Barnabé, que acreditava no rapaz, para quem já sentiu o peso de ser rotulado por um erro, João havia falhado e ficou marcado por isso. Mas Deus não fecha os livros a partir de uma primeira página. Os anos passaram e no fim da vida, Paulo, o mesmo que não quis levá-lo, escreve uma outra coisa. Traga Marcos com você, pois ele me é útil aqui no ministério. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11. Aquele que foi deixado de lado, voltou a ser chamado. Aquele que tinha fracassado numa primeira missão, voltou a ser chamado. Restaurado, reconhecido, útil novamente. Porque com Deus, quem falhou no início, ainda pode florescer no final. E talvez, minha gente, esse texto possa inspirar você. Eu falei assim no início do programa, vamos olhar para esse ano de 2025. Talvez esse ano de 2025 você tenha, caído, feito meio feio. Talvez você tenha errado.
Talvez você tenha mostrado a sua fragilidade, mas a graça de Deus reabilita você. A graça de Deus resgata você. A graça de Deus reescreve a sua história. Com Deus, uma queda nunca é o fim da história. Com Deus, uma queda nunca é o fim de uma história. Eu quero paz no meu coração, mesmo que eu tenha tido 2025 com tantas lutas, tantas guerras, tanta ausência de paz. 2026, eu quero amor no meu coração. Mesmo que no ano de 2025 eu tenha tido tantos percalços, quedas, o tal do João Marcos, que se entusiasmou e quis ir junto, e de repente fala assim, não sei não, hein? Acho que eu quero voltar para casa. É esse mesmo irmão das primeiras comunidades que teve o coração restaurado, fortalecido, a tal ponto dele olhar para trás e falar assim, opa, eu sei que eu pisei na bola, mas a partir de agora vai ser diferente, gente. A ponto do próprio apóstolo Paulo falar assim, traz ele. Está na hora do recomeço. Eu não sei as coisas que você viveu em 2025, mas eu sei que hoje é o dia de olhar para frente e dizer, Senhor, me dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Olá, Dalcides! Hoje quero agradecer a Deus pela imensa graça de ter conquistado a minha casa própria, algo que sempre sonhei. Foram muitos desafios e momentos de incerteza, mas com fé e perseverança tudo se tornou possível. Agora só tenho gratidão no coração por essa grande bênção. Com muita alegria, Ricardo. Ricardo, obrigado, viu, por me contar das coisas boas também que estão acontecendo com você, né? Tem muita gente me acompanhando agora, algumas pessoas colocando as dificuldades, aquilo que precisa ser superado, mas também é momento da gente olhar para 2025 e saber quantas coisas a gente viveu e quantas coisas foram boas, foram bênçãos, foram graças. A gente vai fazer uma experiência nova, um novo ano, e daqui a pouquinho esse novo ano está começando. Que seja uma oportunidade também de a gente olhar para trás com o coração agradecido. Senhor, muito obrigado por tudo. Senhor, obrigado por ter estado ao meu lado em todos os momentos. Nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, nos momentos de vitória, nos momentos de derrota. Obrigado, Senhor, por tudo, e por isso eu te louvo. E a palavra de Deus diz, dai graças ao Senhor, em todo o tempo, em todo lugar. Graças ao Senhor. Graças. Pode contar comigo, eu sou seu amigo. Tenho 45 anos e nunca casei, nem tive filhos. Moro com meus pais idosos, não tenho emprego fixo e estou completamente perdido na vida. Sinto que não tenho mais tempo para conseguir mudar minha vida e isso me deixa sem esperanças. Preciso de uma palavra, amigo. Henrique. Henrique, às vezes a vida não segue o calendário que a gente imaginou, né? E quando a gente olha para o lado e a gente começa a ver que outras pessoas parece que estão mais adiantadas, estão mais caminhadas, a sensação que a gente fica é de atraso. Onde é que eu estou falhando? Onde é que eu estou errando? Por que é que eu não estou conseguindo? Mas deixa eu te dizer algo assim com muita verdade, filho. Não existe idade limite para recomeçar. Você olha para o número 45 e vê o quê? Vê um muro, né? Muro.
Mas Deus olha para você e vê o quê? Deus vê caminho. A Bíblia está cheia de gente que começou tarde, filho. Abraão ouviu a promessa de Deus aos 75 anos. Moisés descobriu a sua missão aos 80 anos. Até Paulo se encontrou com um sentido para a sua vida depois de estar bem caminhado na vida. E sabe por quê? Porque Deus trabalha com a história, Ele não trabalha com um cronômetro. Nossa, esse aqui já está atrasado, aquele lá está mais adiantado. Existe a possibilidade, existe. Cuidar dos seus pais não diminui você, pelo contrário, mostra a responsabilidade que você tem, o amor que você tem, a lealdade que você tem. Isso não é fracasso, filho. Isso mostra o seu caráter. E não ter tudo resolvido agora não significa que a vida, na sua vida nada vai mudar. Significa apenas que você ainda está no meio do caminho, no meio do capítulo, não no fim. Se hoje tudo parece meio confuso, não significa que acabou. Significa que algo está sendo preparado. E a fé entra justamente quando a gente diz, eu não sei por onde começar. Mas Deus sabe, e isso deve bastar. Henrique, não se trata de virar sua vida de uma vez, sabe, assim, no avesso e tudo mais. Se trata de dar mais um passo, e depois outro, e depois outro. E eu estou falando para o Henrique, mas eu estou falando também para a Tereza, eu estou falando também para o Paulo, eu estou falando para Joana, estou falando para você que está me acompanhando agora. Não é porque 2025 foi de um jeito que você está condenado a viver 2026 do mesmo jeito. Deus continua escrevendo a sua história, mesmo quando você acha que a página está em branco, Dalcides, parece que nada aconteceu. Deus não termina antes a nossa história. Deus termina a nossa história e coloca ciclos, e alguns ciclos são fechamentos, e a gente se abre a novas oportunidades. Tudo que eu desejo a você são novas oportunidades a partir de agora. Eu peço, Senhor, traz a tua iluminação, para que eu não veja o fim de um ciclo, ou o momento que eu estou vivendo, como um momento de marasmo, de parada. Me mostra, Senhor, com mais clareza, que esse tempo todo está me preparando para novos desafios. Reforça a minha coragem, inspira-me, coloca-me em pé novamente, Senhor. Me faz olhar para frente, restaura-me, fortalece-me. Assim seja. Amém. E eu tomo posse, Senhor, da tua bênção, da tua graça. Amém. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Peço a Deus, com muita fé, pela saúde dos meus filhos, dos meus netos e também pela minha saúde. Tenho cardiopatia crônica e sei que somente Deus, em sua infinita bondade, pode trazer a cura, o alívio e a força para seguir em frente. Confio no seu amor e entrego minha vida e a vida da minha família em suas mãos. Amém. Devanide Ribeiro. Todas as pessoas que estão comigo em oração, e de forma especial aqui no meu coração, né, tem assim alguns nomes, né? O André, você sabe que eu estou falando com você, filho. E eu sei que você está enfrentando aí no hospital algumas batalhas. Eu queria que você não se sentisse sozinho, mas eu estou aqui também para te fazer companhia e pedir, Senhor Deus, misericordioso Deus, vem em socorro daqueles que estão nas UTIs, nos leitos dos hospitais, se recuperando em casa, aqueles que estão se preparando para uma cirurgia. Eu creio nas tuas maravilhas, Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás. Pode se preparar, se creres, verás
a glória de Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Toma posse dessa palavra. Vem comigo, vamos lá. Mesmo que você não fique sabendo, a conta chega pra todo mundo. Então descansa, porque a vingança não é tua. Sabe aquela vontade de responder na hora ou fazer a pessoa sentir o que você sentiu? Pois é, não vale a pena. A vida se encarrega disso, sempre. Mas cedo ou mais tarde, cada um vai colher exatamente o que plantou. E o melhor, você nem vai precisar fazer nada. Ficar carregando raiva só te cansa. Ficar querendo provar que você estava certo só te atrasa. Enquanto isso, quem fez mal vai tropeçando nas próprias escolhas. E não é sobre torcer contra ninguém. É sobre confiar que tudo volta. E volta mesmo. Então foca em você, vai viver sua vida. Segue leve sem esse peso todo. Porque quando a conta chegar para quem te feriu, você já vai estar tão bem, tão em paz, tão longe disso tudo, que nem mais vai se importar. Portanto, deixa que a vida cobra. Você só precisa seguir em frente. Pensa nisso. Para de ficar vendo se aquilo que o outro fez de mal para você. Ai, Dalcide, você não sabe, chega de contar essa história. Você já repetiu essa história 1 milhão de vezes. Chega, a partir de agora, toca a sua vida. Mas Dalcide, é que você não sabe, aquela minha parente fez tal coisa. Vira essa página, filha. Porque enquanto você ficar em função dessa parente que te fez isso, fez aquilo, foi meu irmão, Dalcides, minha irmã, foi esse, foi aquele, essa pessoa, Dalcides, que eu quero tanto bem. Olha, enquanto você ficar olhando para trás e fixado nesse momento que alguém te feriu, você não consegue dar passos, você não consegue estar livre para poder viver. Então, quando eu digo para você, é daqui para frente, e esse programa está te inspirando a falar isso para você, né? É daqui para frente, força, coragem, vai, levanta essa cabeça, dá um passo a mais. Minha gente, eu falo isso, mas assim com tanto amor, mas com tanto amor, porque eu sei o que significa olhar para trás. Eu sei o que significa fazer as coisas, mas não está inteiro no fazer as coisas. É por isso que eu quero que você pegue agora, sabe, assim, esse terço em mãos que você tem, que você pegue, sabe, aquela Bíblia que você tem aí, se inspire em coisas boas. Por quê? Porque se eu pedir a Deus, e Deus fala assim, quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, podem pedir o que for, Senhor, eu peço que o meu coração seja aliviado, porque viver com esse peso, com esse rancor, torcendo para que alguma coisa dê errado na vida de alguém, nossa, é viver de uma forma muito mesquinha. Você não merece isso, eu não mereço isso, eu não quero isso para mim, eu não quero isso também para as pessoas que eu amo. Quando eu digo para você, liberta esse coração, sabe? Porque a gente está terminando um ano. E aquilo que foi pesado para mim em 2025, eu não quero levar como se fosse uma carga pesada sobre os ombros para 2026. Eu quero que 2026 seja um ano de leveza no coração, mas isso começa com tomada de decisão, com escolhas que eu faço. Se eu quiser a vingança, o caminho da vingança é triste, minha gente. O caminho da vingança é um caminho que vai te roubando o sorriso da gente. O caminho da vingança vai tornando a nossa vida pesada. O caminho da vingança vai trazendo um certo mal-estar, não só no nosso dia a dia, mas também no dia a dia daqueles que estão próximos a nós. Porque em vez de sermos sinais de amor, de misericórdia, de bondade, de sorriso, de leveza, a gente passa a ser sinal de desarranjo interior, aquele sinal, sabe assim, de mágoa, de ressentimento. Eu não quero isso para mim. E eu não quero isso para você. Mas eu falo, gente, não é na tentativa de dar uma lição de moral, não, sabe? Eu falo com carinho, com amor, porque eu quero realmente que sua vida seja mais leve, que você esteja mais em paz com você mesmo. Mas Dalcides, é que você não sabe o que aconteceu comigo. Enquanto você ficar fazendo as contas aí, né? Ou aquele caderninho de mágoas onde você fica colocando, porque fulano de tal fez tal coisa, mas a frase que disse, aí você repete e repete essa frase. Ufa! Por isso que a gente chega no final de 2025 cansado. Porque
porque algumas coisas foram pesadas mesmo, fazem parte da vida, mas outras coisas a gente fez com que ficassem mais pesadas ainda. Por isso eu peço o carinho de Nossa Senhora, sabe? Você acha que a vida dela foi fácil? Imagina, ela fica grávida pela ação do Espírito Santo. Ninguém explica nada para ela. Você acha que a vida dela foi fácil? Teve que fugir com a criancinha nos braços? Oh, gente, é sofrimento demais, é angústia demais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Divino Espírito Santo, cuida do meu coração, cura, restaura, coloca-me em pé. É daqui para frente, me faz entender isso. É daqui para frente. Que essa seja a minha escolha. Amém. Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu. Porque sofrer. Deus amou tanto o mundo que, mesmo após o pecado original de Adão e Eva, continuou a chamar a humanidade para si. Deus tem um lugar para todos, um projeto de salvação para você. Assim afirma Jesus: há muitos lugares na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar um lugar para vós. E depois que eu me for e vos tiver preparado o lugar, virei outra vez e vos levarei comigo. Ele preparou no céu um lugar para você. Deus lhe espera lá. Sabe que os papas nos ajudam a entender o pecado de Adão e Eva de uma forma que nos faz refletir sobre o amor e a misericórdia de Deus. São João Paulo II, por exemplo, nos lembra que, embora Adão e Eva tenham errado, Jesus veio para nos salvar, restaurar aquilo que estava perdido, aquilo que estava no pecado, no fundo do poço. Bento XVI fala sobre o pecado foi resultado de uma má escolha da liberdade. Mas a gente pode olhar para a história e perceber que não é apenas o pecado de Adão e Eva, mas é o pecado de cada um de nós, quando a gente ao longo da vida vai fazendo escolhas que não são boas. Papa Francisco, por exemplo, falou que mesmo após o pecado, Deus continua nos procurando com amor e com misericórdia, sempre pronto para nos perdoar. Vou resumir o que esses 3 papas falaram, né? Deus indica o caminho do bem e do mal. É lendo a palavra de Deus que eu sei se o caminho que eu estou percorrendo é o caminho do bem ou do mal. A palavra de Deus me dá condições para eu avaliar, para eu saber exatamente se eu estou no caminho certo. Deus indica o caminho do bem, Deus indica o caminho do mal. Na nossa liberdade, a gente vai escolher. E nós temos uma tendência a escolher o caminho do mal, infelizmente. Mas, como Deus sabe dessa nossa tendência, porque nós somos corrompidos pelo pecado, Deus oferece a nós o perdão constante. Uma vez que enviou o seu Filho, e diz a palavra de Deus que esse Filho morreu de braços abertos para salvar a humanidade, nós somos perdoados, mas na nossa liberdade, nós somos convidados a buscar a misericórdia e o perdão de Deus. 4º ponto, é esse perdão constante. Deus está sempre disposto a nos dar uma nova chance. Deus não se cansa de perdoar. Deus não desiste de perdoar. Por isso que eu me aproximo de você nesse momento e eu peço a misericórdia de Deus por mim, você pede a misericórdia de Deus por você. E como irmãos na fé, nós dizemos: Senhor, tende misericórdia de mim, tende misericórdia de nós. Deus
Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Jesus, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Que hoje seja um dia também de um bom exame de consciência e que esse exame de consciência me ajude a abrir a mente para a misericórdia do Senhor. E que eu tenha clareza dos meus erros, dos meus pecados. E aquilo que eu fiz ao longo desse ano de 2025 e que não foi bom, que eu tenha uma nova atitude a partir de agora, já me preparando para 2026. Mergulho minhas misérias em tua misericórdia. Deus é muito maravilhoso. Ele prepara esse momento, inclusive, para se aproximar do nosso coração e se aproximar do nosso coração com amor, com bondade. Deus é amor, Deus é misericórdia. O dia que eu entendi isso, gente, caiu por terra todo o medo, sabe? Deus conhece as minhas falhas, sabe dos meus pecados, mas Deus também me oferece a sua graça. É como o antídoto contra o veneno, o remédio contra essa doença que é o pecado. Vem comigo, vamos lá. Quando a dor desestabiliza e a razão não basta, a fé se torna abrigo. Não é fuga, é força, confiança que resiste mesmo sem entender. Na cruz, ela vê recomeço. Na escuridão, acende esperança. Sustenta o coração quando tudo parece ruir, lembrando que nenhum sofrimento é inútil aos olhos de Deus. A psicologia reconhece seu poder. A fé reorganiza, fortalece e dá sentido. Quem crê enfrenta a dor com mais serenidade, sabendo que até nas feridas pode brotar graça. Cuidar da alma, rezar, buscar ajuda, tudo isso é fé em ação. Porque mesmo na dor, Deus permanece, silencioso, mas presente. Gente, tem dia que a gente acorda, a gente tá meio cansado, né? E antes mesmo da gente se levantar, a gente fala, ai, nossa, tomara que esse dia termine rápido, né? Mas não é só o corpo que está cansado, o coração da gente muitas vezes está cansado. Os embates que a gente tem emocionais com as pessoas com as quais a gente convive, às vezes é com o esposo, com a esposa. Tem dias que só a razão, o entendimento aqui intelectual não basta. Tem dia que todas as explicações não ajudam. E tudo o que a gente queria era um abrigo, né? Era um abraço. Aí que a fé entra. Às vezes a gente vai encontrar esse abraço de fé em Deus. Às vezes aquelas pessoas que estão ao nosso lado, elas também estão tão exaustas, tão cansadas, que elas não conseguem nos oferecer nada. A fé não tira o problema da gente, mas a fé nos sustenta nos momentos mais difíceis. Ela não responde todas as nossas perguntas, mas a fé nos dá coragem para dar mais um passo e mais um passo. Tem uma hora da vida em que o maior milagre é simplesmente continuar acreditando. Senhor, eu estou aqui, eu não entendo tudo, mas eu creio, o Senhor está cuidando de mim. Eu estou falando isso, gente, porque durante o meu programa, eu fui vendo que o William me escreveu e disse assim, Dalcides, eu estou me recuperando de um acidente. E eu estou rezando por você, William. A Terezinha Dávila me escreveu e disse assim, Dalcides, eu não perco o seu programa. Reza por mim, pela minha família, com todo o amor do meu coração. Dalcides, o Escolha da Vida tem uma sensibilidade única, está dizendo Ana Lúcia Barros. Cada episódio toca a gente de um jeito especial. É um programa que inspira, Dalcides. Acolhe, faz refletir. Obrigado pelas suas palavras, viu? Você também está me inspirando hoje. Dalcides, comemora comigo a alegria gostosa,
Com todo amor eu comemoro com você. Ô Camila, gratidão ao Senhor, né? Que coisa mais linda, meu Deus. A primeira notícia linda da Alcides é sobre a cirurgia de catarata do meu pai. Foi uma bênção. Já está em recuperação. E a segunda da Alcides, eu acabei de receber o resultado do exame de Cambridge. E fui aprovada com louvor. Que bênção, meu Deus. Camila, que Deus te abençoe e te proteja. Que Nossa Senhora te acolha nos braços. É isso, minha gente. Cura da alma cansada da Alcides. Iene, eu tô aqui. Eu tô aqui, filho. Com todo o amor. Eu gostaria de oração para minha família, para suportar o luto. Estela, e eu tô aqui, colocando você em oração. Eu vi também que visita meu cunhado Jesus, Luiz Oliveira, às 15 horas, Senhor. Cirurgia, com todo o meu carinho. Tem um Brasil rezando. Gente, como é gostoso a gente não se sentir sozinho, né? Como é gostoso a gente saber que nós somos irmãos na fé. E uns ajudando os outros, se dando as mãos. Ei, isso dá uma paz, né? Deus te abençoe e te proteja. Sempre, 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 sempre. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Vem comigo, vamos lá. Às vezes oro, faço de tudo para me conectar com Deus, mas simplesmente não sinto a presença dele. Será que Deus se afastou de mim ou eu que estou fazendo algo errado? Eu vou dar um exemplo de alguém que viveu essa mesma experiência sua, para você não achar assim, sou só eu que sinto isso. Santa Teresa de Calcutá, mais conhecida também como Madre Teresa. Durante grande parte da vida dela, mesmo enquanto ela se dedicava ali à obra dos pobres, dos doentes, fazendo tudo por Deus, ela dizia assim: tem uma noite escura na minha alma. Um termo que se refere àquela sensação profunda de vazio, de silêncio. Em suas cartas, que por mais de 50 anos ela escreveu, ela dizia que não sentia a presença de Deus em forma sensível. Embora a fé dela dissesse para ela que Deus existe. Ela continuava a falar com Deus diariamente e compartilhava aquilo que ela sentia. E entregava a Deus as suas dúvidas, mesmo sem ouvir as respostas de Deus. Madre Teresa enxergava esse silêncio não como um abandono, mas como uma oportunidade de confiar mais em Deus. Ela fez um trabalho muito lindo por esse mundo. Tanto assim que as irmãs que seguem os mesmos passos de Teresa continuam a fazer um bem gigantesco por esse mundo. Mas essa mulher de Deus viveu aquela sensação de vazio, aquela sensação de distância de Deus, de silêncio de Deus. Você já viveu isso em algum momento? De clamar aos céus, de pedir a Deus e ao mesmo tempo de sentir: mas será que Deus está me ouvindo? Se você sente no coração o desejo também de partilhar um pouquinho das coisas que você tem vivido, entre em contato comigo. Manda no meu e-mail, dalcides@gmail.com. Sim, porque tem gente que está me acompanhando agora e quem sabe viva esse vazio, essa ausência, esse silêncio profundo. E eu quero fazer companhia para você. Eu quero te ajudar de verdade. Eu quero me aproximar do seu coração e dizer: você não está sozinho. Eu estou aqui para te fazer companhia. Abre o coração. Senhor, o Senhor sabe dos meus vazios, dos momentos de angústia. O Senhor sabe o quanto, Senhor, eu creio em Ti, mas o quanto me pesa também
esse silêncio todo. Eu preciso tanto de uma resposta, Senhor. Vem em meu socorro. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. E você que está me acompanhando agora e diz, Dalcides, você está falando exatamente as coisas que eu estou sentindo. Porque eu também já vivi noites escuras. Momento em que a gente diz, mas será que Deus está me ouvindo? Será que Ele não está vendo o quanto eu estou sofrendo? Senhor, vem em meu socorro. Que seja essa a sua oração no dia de hoje. Senhor, vem em meu socorro. Eu estendo a minha mão na direção da sua mão. Traz a sua mão também ao coração. E vamos juntos. Pedindo, Senhor, vem em meu socorro. Eu preciso, Senhor. Fala ao meu coração. Amém. Mas quando vejo você quebrantado, seu rosto molhado, eu não resisto, não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou. Hoje o meu programa é dedicado a todos aqueles que estão vivendo grandes tribulações. Este programa é dedicado àqueles que estão passando por noites escuras. Eu quero que o novo ano de 2025 abra espaços, portas, escancare essas portas. Tem gente que está precisando de relacionamento bom, tem gente que está precisando superar algum complexo, alguma coisa que está ruim aí interiormente. Tem gente que está vivendo numa grande depressão. Eu sei que as portas vão se abrir. Tem gente que está precisando de emprego. Eu creio, Senhor. O Senhor é poderoso. Vem com teu poder, tua bondade, tua misericórdia. Toca esses corações, Senhor. Realiza a tua obra, Senhor. Vem com teu poder e tua bondade. Amém. Só de ver você de joelhos, eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo. Maria não vivia em torno de si mesma e dos seus pequenos sonhos e planos, mas em torno de Deus e da sua vontade. Maria não tentava misturar o que era sua vontade com a vontade de Deus, mas abandonava inteiramente sua vontade em prol de fazer a vontade de Deus. Por isso, era capaz de captar as necessidades dos irmãos e, ao contrário de colocar fardos nos ombros dos outros, os tirava. Maria não se fez rainha. Por isso Deus a fez rainha. Você sabe que, às vezes, a gente faz tantos planos, né? A gente imagina cada detalhe, né? A gente coloca o nosso coração, nossas emoções. De repente, a vida dá uma invertida, uma embaralhada nessas cartas. E a gente fica sem rumo. A gente fica se perguntando, mas e agora? As perguntas que eu fazia, não encontrei as respostas, ou as respostas já não servem mais às perguntas, as perguntas mudaram. Muitas e muitas vezes vem a sensação de frustração. Tudo se transforma, a gente não está conseguindo dar conta. Por exemplo, Maria, Nossa Senhora, não pensava em ser mãe de Deus. Tanto assim que ela pergunta, como é que vai ser isso? Ela pergunta isso para o anjo. Eu estou prometida a José. E ela teve a vida transformada, mudada. E ela disse sim à vontade de Deus. Santo Inácio de Loyola, um outro grande santo da igreja, experimentou uma reviravolta na sua vida. Ele sonhava, por exemplo, com uma carreira de glórias como soldado, mas ele ficou gravemente ferido. E ao ficar gravemente ferido numa batalha, ele viu seus planos caírem por terra. E durante a recuperação, ele foi lendo sobre a vida dos santos.
sobre a vida de Jesus. E aos poucos ele se sentiu chamado. E esse desvio de rota, esse inesperado na vida dele, o ajudou a fundar a Companhia de Jesus, os jesuítas. Tanto assim que Papa Francisco é fruto dessa congregação. Transformar a nossa vida, ou se deixar transformar pela ação de Deus. São Francisco de Assis, gente, ele planejava o quê? Ser um mercador rico, uma vida baseada nas conquistas que ele fazia, nas guerras que ele participava. Um homem de uma força, combatente, poderoso. E de repente, ele sentiu o chamado de Deus para viver na pobreza, na simplicidade e ajudar aqueles que são mais necessitados. E ele deixou tudo para trás. Ele abraçou um novo caminho. E ele foi encontrando paz e sentido para a sua vida a partir de um novo propósito, a partir de um novo caminho. Sabe, eu tô assim trazendo alguns exemplos para dizer, Nossa Senhora teve a sua vida transformada por Deus. Por isso que os planos de Deus, diz a música que a gente está ouvindo agora, os planos de Deus são maiores que os nossos planos, são maiores que os seus. Quando eu me deixo levar pela ação de Deus, pode ser que algumas coisas que eu havia pensado em fazer, eu vá optando por outros caminhos, pelos caminhos que são dele. Por isso que eu peço, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eu te louvo por esse ano de 2024 e eu te louvo, Senhor, por esse novo ano que daqui a pouco vai começar. Que os teus planos sejam realizados. Amém. Meu amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Que os sonhos de Deus em mim me encontrem dócil à sua vontade, aberto à sua palavra. É isso que eu peço, Senhor. Vem em meu socorro. Traz a paz que meu coração precisa, a força que meu coração precisa. Vem, vamos lá. Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a que ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Sem aviso, ele muda de lugar os montes e na sua ira os destrói. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol não nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus, sozinho, estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos, a Ursa Maior, as 3 Marias e as 7 Cabrinhas. E fez também as estrelas do sul. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim e eu não vejo. Ele vai andando e eu não percebo. Se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar o que estás fazendo? Deus não volta atrás na sua ira. No livro de Jó, é um livro do Antigo Testamento, diz assim: eu procuro no leste, mas Deus não está ali. E não o encontro no oeste. E também não o vejo quando age no norte, ou se esconde no sul.
Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se Ele me puser à prova, verá que eu serei puro como o ouro. Esse pequeno texto do livro de Jó fala de cada um de nós. Reflete o sentimento que muitos de nós experimentamos nos momentos difíceis. A busca por Deus no meio da dor, no meio da dúvida, da perda. E Jó expressa a sua angústia e diz: eu estou tentando encontrar Deus, mas eu não estou conseguindo encontrá-lo, nem no leste, nem no oeste, nem no norte, nem no sul. E eu fico trocando de lugar para ver se ele se encontra comigo, mesmo sem sentir ou ver Deus. Jó chega a uma conclusão de uma confiança inabalável em Deus. Ele sabe que Deus conhece cada um dos seus passos. E mesmo que ele não veja Deus, Deus está me vendo. E Deus pode me colocar à prova, porque Deus verá que o meu coração é puro. E essa passagem lembra a mim e a você que quando parece que Deus está distante ou quando Deus está em silêncio, Ele nos conhece tão detalhadamente que Ele está lapidando, Ele está preparando algo bom para a nossa vida. Eu creio nisso, sabe? Eu tenho visto isso acontecer. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. Saciou os indigentes de bens, despediu os ricos de mãos vazias, acolheu a Israel, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor da posteridade de Abraão. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. O Senhor é tão poderoso, que Ele pode transformar vidas. Ele pode hoje transformar a minha vida. Ele transforma a sua vida. O nome dele é poderoso. Você crê nisso? Diga comigo: eu creio, Senhor. E tomo posse dessa palavra. O teu nome é poderoso, Senhor. Eu creio. Realiza os teus planos em mim, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. A
O impossível Ele pode realizar. O impossível. Só quero dizer uma coisa para você que está em casa. Amanhã, às 8h30 da noite, vai ter o nosso Viva a Vida. E eu quero você junto comigo, tá bom? É um Viva a Vida especial. Surpresa que não acaba mais. Fiquem na paz. Deus abençoe. Tchau.